Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Álgebra Linear. Nós estamos indo para a segunda parte do curso, oitava aula, e hoje vamos falar de transformação linear, primeira parte. Na videoaula de hoje, vamos falar de transformação linear. Vamos ver a definição, muitos exemplos e algumas propriedades. Então vamos lá. Transformação linear é um tipo especial de função ou aplicação onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais. Tanto a variável independente quanto a variável dependente são vetores. As funções vetoriais lineares são denominadas transformações lineares. Representa-se uma transformação do espaço vetorial Vzão no espaço vetorial Wzão por T de Vzão em Wzão, sendo T uma função. Cada vetor Vzinho de Vzão tem um só vetor imagem Wzinho em Wzão, que será indicado por W igual a T de V. Então, aqui, olha, nós temos o nosso espaço vetorial Vzão, que é o domínio. Nós temos um outro espaço vetorial Wzão, que é o nosso contradomínio. E aqui nós temos T, que é uma transformação, que leva vetores de V em Wzão. Pegando aqui um vetor Vzinho de Vzão, nós vamos ter que sua imagem será o T de V. Se estivesse pegando vetores ali do R2, né, x, y, a imagem seria quem? T de x, y, e assim por diante. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, temos uma transformação T do R2 em R3, ou seja, vamos estar associando vetores do R2 a vetores do R3. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui, olha, T do R2 em R3 é tal que T de xy é igual a 3x menos 2y e x menos y. Ou seja, a imagem de todos os vetores do R2 vai ser algo do tipo 3 vezes a primeira coordenada, menos 2 vezes a segunda coordenada, e aqui na terceira coordenada nós vamos ter o quê? A diferença entre a primeira coordenada e a segunda coordenada. Em algumas vezes é interessante ler essa transformação do jeito que eu acabei de falar, tá? Vamos para o exemplo. Aqui, se eu pegar um vetor 2 e 1, qualquer vetor do R2 pode ser transformado em vetores do R3, se essa transformação for linear, né? Então, nesse caso aqui, nós temos uma transformação. Nós vamos ver depois como identificar se essa transformação é uma transformação linear, mas aqui vamos focar no exemplo. T de 2, 1, vocês vão fazer o quê? Onde tem o x, vocês vão colocar o 2. Onde tem o y, vocês vão colocar quem? O 1. Então, a imagem do vetor 2 e 1 será o quê? 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes o y, que é 1, né? Menos 2. E a diferença entre x e y, que no caso ficou 2 menos 1, que é 1. Então, aqui nós temos o diagrama, né? O nosso domínio, que é o espaço vetorial do R2, e o nosso contradomínio, que é o espaço vetorial do R3. Então, aqui, olha, o vetor 2, 1 está associado ao vetor 6, menos 2 e 1. Nós acabamos de ver isso daqui. E assim vocês poderiam estar fazendo, né? O vetor menos 1 e 3 está associando ao menos 3, menos 6 e menos 4. E o vetor nulo aqui, 0, 0, está associando ao vetor 0, 0 e 0. Ok? Então, pessoal, vamos para a definição, que é muito importante. Sejam Vzão e Wzão espaços vetoriais. Uma aplicação T de Vzão em Wzão é chamada transformação linear de Vzão em Wzão se acontecer duas coisas. Se T de U mais V for igual a T de U mais T de V. E segundo, T de alfa U for igual ao produto do escalar alfa por T de U. Para todo U e V pertencente ao nosso domínio, né, ao Vzão, e para todo alfa real. Então, vamos lá, vamos recapitular isso. No espaço vetorial Vzão, eu tenho dois vetores, U e V. Lembrando que se Vzão, né, é um espaço vetorial, então U mais V também pertence a esse conjunto, e o produto do escalar alfa por U também pertence. Quem que é a imagem do U? É o T de U, que pertence aqui ao nosso contradomínio Wzão, que também é um espaço vetorial.
Então, essa transformação, ela leva, olha, o vetor v em t de v. Aqui nós temos o u mais v. Então, a imagem do u mais v será quem? O t de u mais v. E o alfa u tem, aplicando aqui a transformação t, né, leva vetores de v da forma alfa u em vetores t de alfa u. E uma observação, o t de u mais v tem que ser igual a t de u mais t de v. E olha que legal, se esse conjunto também é um espaço vetorial e t de u e t de v estão aqui, então t de u mais t de v, né, por definição de espaço vetorial, tem que pertencer a esse conjunto. E por sua vez, o produto do alfa por t de u também tem que pertencer, né? Então, quando isso acontece, nós temos uma transformação linear. Uma observação. Uma transformação linear de v em v é o caso, né, de v ser igual a w. É chamado operador linear sobre v. Então, quando o meu domínio, por exemplo, é o R2 e o meu contradomínio é também o R2, então nós vamos falar que essa transformação linear é um operador linear. Tá? Então, isso nós vamos ver em vários exemplos. Pessoal, vamos utilizar o exemplo dos slides anteriores para verificar se essa transformação é uma transformação linear, usando a definição de transformação linear. Então, primeiro, t de R2 em R3, ou seja, a imagem dos vetores do R2 será igual a quem? Será igual a 3x menos 2y, x menos y. Então, vamos ver se essa é uma transformação linear. E para isso, temos que olhar essas duas propriedades, né? O t de u mais v tem que ser igual a t de u mais t de v. O t de alfa u tem que ser igual a alfa t de u. Então, começamos da seguinte forma. Vamos pegar dois vetores do nosso R2, do nosso domínio. U, x1, y1 e v, x2, y2. Começando aqui a primeira propriedade. O t de u mais v é quem? O u mais v, você sabe que é x1 mais x2, ok? y1 mais y2, ok? Então, essa transformação t de x1 mais x2, y1 mais y2, podemos reescrever da seguinte forma. Observe que aqui é 3 vezes a primeira coordenada. Então, nós vamos ter 3 vezes x1 mais x2. Aqui nós temos menos 2 vezes a segunda coordenada. Então, temos menos 2 vezes y1 mais y2. E aqui a diferença da primeira pela segunda, né, coordenada. Então, nós vamos ter x1 mais x2 menos y1 mais y2. Aqui o 3 multiplica todo mundo, né? Aqui o menos 2 multiplica esses carinhas, ok? E aqui eu só vou tirar do parênteses, né? Então, fica ó, x1 mais x2 menos y1 menos y2. O próximo passo é tentar reescrever esse vetor com uma soma de dois vetores, já tentando chegar no t de u, né, mais o t de v. Então, observe, olha, o t de u seria quem? Seria o 3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Então, aqui nós temos, de fato, o 3x1, eu coloquei aqui. Na segunda coordenada, nós temos o menos 2y1, está aqui. E nessa terceira coordenada, por acaso aparece o x1 menos y1? Aparece, eu coloquei aqui. Então, nós temos o t de u, mas vamos ver se esse carinha é o t de v, né? O v é o x2, y2. E o t de v seria quem? 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Então, nós temos o que sobrou aqui, né? Olha, o 3x2, o menos 2y2, que é a segunda coordenada, e aqui a diferença entre x2 e y2. Então, esse aqui é o meu t de v. Resumindo, nós começamos no t de u mais v e chegamos que isso é igual a t de u mais t de v. Então, a primeira está ok. Vamos para a segunda. Para todo alfa real e para qualquer u do nosso R2, nós temos que ter que t de alfa u é igual a alfa t de u. Então, começando do t de alfa u. Então, vamos multiplicar o alfa aqui, né, por todas as coordenadas de u. Vai ficar alfa x1 e alfa y1. Usando aqui a nossa definição, né, o que foi dado aqui, né? Então, nós temos 3 vezes a primeira coordenada, ok? Né? 3 vezes alfa x1, menos 2 vezes a segunda coordenada, que é alfa y1, e a diferença, né, entre alfa x1 e alfa y1, ok? Aqui a gente pode colocar o alfa em evidência, né? Tem alfa aqui, tem alfa aqui, tem alfa aqui. Então, ficou alfa
3x1 menos 2y1, x1 menos y1. Ou seja, esse carinha aqui é o meu t de u. Então, isso é igual a alfa t de u. Então, chegamos em quê? Que t de alfa u é igual a alfa t de u. Portanto, essa transformação é uma transformação linear. Então, toda vez que vocês tiverem que verificar se dada transformação é uma transformação linear, tem que verificar esses dois resultados. Segundo exemplo, aqui nós temos uma transformação t de R em R, onde os vetores do nosso domínio são da forma x, estão associando a vetores do nosso contradomínio da forma 3x. Uma outra anotação, né? Você tem uma transformação de R em R, tal que t de x é igual a 3x. Ou seja, a imagem de x é igual a 3x, né? Então, eu estou afirmando que essa transformação é linear. Mas antes de verificar, né, se realmente é uma transformação linear, uma observação aqui, né? Nós temos uma transformação de R em R. Observe que o domínio é igual ao contradomínio. Então, aqui nós temos um operador linear. Tá? Então, vamos lá verificar que essa transformação, de fato, é uma transformação linear. Então, nós vamos pegar dois vetores do nosso domínio, u e v. Observe que aqui nós temos números reais. Né? O u eu vou chamar de x1 e v de x2. Então, temos que mostrar que t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, bora lá. T de u mais v é igual a t de x1 mais x2. Só substituir. Tá? E quem que é t de x1 mais x2? Observe que a transformação aqui, né? Nós temos a transformação de x igual a 3 vezes a primeira coordenada, que no caso aqui é o próprio x. Então, fica 3 vezes o que está lá dentro. Aqui vamos multiplicar 3x1, 3x2. Observa que o 3x1 é o t de u. Né? Se o u é x1, o t de u aqui é o 3x1. E o 3x2 é o t de v. Ok, t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Segundo, para todo alfa real e para qualquer u do nosso domínio, né, que no caso aqui são os reais, nós vamos ter que t de alfa u é igual a t de alfa x1. No lugar do u é o x1, ok. Só que t de alfa x1, nós sabemos que é quem? 3 vezes o que está lá dentro, né? Então, 3 vezes alfa x1. Aqui nós temos números reais, né? Podemos escrever da seguinte forma, alfa 3x1. E o 3x1 é quem? É o t de u. Então, esse aqui foi um pouco mais rápido, né? E essa transformação é uma reta aqui, né, do R2 que passa na origem. Aqui temos um exemplo de uma transformação que não é transformação linear. Vamos lá. Então, você tem uma transformação t de R em R, que está associando os valores de x do nosso domínio aos valores de 3x mais 1 do nosso contradomínio. Ou apenas, né, t de x é igual a quem? 3x mais 1. Então, vamos ver que essa transformação não é linear. Primeiro passo, a gente pega sempre dois vetores do nosso domínio, que no caso aqui são números reais. Né? Então, u igual a x1 e v igual a x2. Beleza. Nós temos que t de u mais v é o t de x1 mais x2. Aplicando aqui a transformação dada, né, nós temos que t do carinha aqui é 3 vezes esse carinha mais o 1. Então, fica 3 vezes o que está aqui dentro, né, x1 mais x2 mais 1. Ou seja, 3x1 mais 3x2 mais 1. Aqui eu coloquei, né, o 1 junto, aqui tem uma soma de 3 números reais, então eu coloquei o 3x1 mais 1 em parênteses. Por quê? A ideia sempre é tentar chegar no t de u mais o t de v. Né? Então, aqui vai aparecer o t de u. Se o u é x1, o t de x1 seria quem? 3x1 mais 1. Está aqui, bonitinho. Só que aqui do outro lado só apareceu o 3x2. Faltou mais 1 aqui para a gente ter o t de v. Né? Então, concluímos, né, que o t de u mais v é diferente do t de u mais t de v, pois o t de u é o 3x1 mais 1 e o t de v é o 3x2 mais 1. Então, essa aqui é uma transformação que não é linear. Propriedade. Em toda transformação linear t de v em w, a imagem do vetor nulo que pertence ao nosso vzão é o vetor nulo que pertence ao nosso contradomínio w. Isto é, t do vetor nulo tem que ser igual ao vetor nulo. Então, vamos pegar como exemplo uma transformação do R2 no R3. Então, o vetor nulo do R2 é o 0, 0. Na transformação linear,
o t de 0, 0 teria que ser quem? O 0, 0, 0, né? Que é o vetor nulo do R3. Este fato decorre da condição 2 da definição, né? Então, para α igual a 0, nós temos o quê? Olha, lembrando da definição, né? O t de αv teria que ser igual ao αt de v. Só que no nosso caso aqui, o α é 0. Né? Então, o t de 0 vezes v é t de 0. E o 0 vezes t de v é o 0. Resumindo, t de 0 é igual a 0. Vamos ver os exemplos que trabalhamos na nossa videoaula. Lá, nós provamos que o t de xy, né, era igual, essa transformação era igual a 3x menos 2y, x menos y. Então, se fôssemos testar, né, o t de 0, 0, daria de fato 0, 0 e 0. Ok. No segundo, nós tínhamos aqui o t de x igual a 3x. Aqui o t de 0 é 0. Ok também. E para o terceiro, onde que nós vimos que não era uma transformação linear, olha o que acontece. O t de 0 é igual a quem? A 1. Então, se isso daqui não acontece, nós não temos uma transformação linear. Pessoal, vamos ver uma observação muito importante. Se nós temos uma transformação linear t de v em w, então o t do meu vetor nulo tem que ser igual ao vetor nulo. Só que a recíproca dessa propriedade não é verdadeira, pois existe transformação com t do vetor nulo que é igual ao vetor nulo, e esse t não é linear. Nós vamos ver um exemplo aqui agora. Mas vamos repetir essa observação. Então, se a gente tem uma transformação linear, o t do vetor nulo tem que ser o vetor nulo. Agora, se nós, em uma transformação, temos que o t do vetor nulo é o vetor nulo, nós não podemos afirmar que essa transformação é uma transformação linear. Tá? Então, vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui. Temos a transformação do R2 em R2, que é igual a t de xy igual a x ao quadrado, 3y. Ou seja, na imagem dos vetores do R2 xy é quem? X ao quadrado, 3y. Observe que o t do meu vetor nulo, t aqui de 0, 0, é igual a 0, 0. Ou seja, né, o t de 0 é igual a 0. Beleza. Vamos verificar se isso daqui é realmente uma transformação linear. Então, vamos pegar dois vetores ali do nosso domínio, né, u e o v, e vamos, t de u mais v é igual a u mais v, né, x1 mais x2, y1 mais y2. Usando a transformação que foi dada, nós temos o quadrado do primeiro, então fica x1 mais x2 ao quadrado, e aqui 3 vezes a segunda coordenada, né? Então, o quadrado do primeiro fica x1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui temos 3y1 mais 3y2. Observe, pessoal, que o t de u mais t de v seria o quê? Olha, o t de u é o x1 ao quadrado e 3y1. O t de v é o x2 ao quadrado, 3y2. Quando eu vou somar esses dois vetores, eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. E aqui o 3y1 mais o 3y2. E esses dois carinhas são diferentes. No primeiro aparece aqui, né, o 2x1 e o 2x2. Se eles são diferentes, nós não temos essa primeira propriedade. Ou seja, essa transformação não é uma transformação linear. Então, isso aqui ajuda muito nos exercícios, né? Você começa verificando se uma transformação é linear ou não, faz o t do vetor nulo, e isso, né, tem que ser igual ao vetor nulo. Se por acaso isso não acontecer, você já para por aí, não é uma transformação linear. Se isso acontece, aí você tem que verificar as duas propriedades. Ok? Pessoal, essa videoaula foi uma videoaula mais longa, é uma videoaula muito importante, onde utilizamos aqui, né, a definição de transformação linear, exemplos, algumas propriedades do livro do Steenbruch. Então, um grande abraço e até a próxima.